A economia da China está à beira de um colapso iminente? Seria este o fim de uma era econômica ou apenas o começo de uma transformação global? Se você acha que tem a resposta certa, é melhor esperar antes de tirar conclusões. A China, uma potência econômica global, tem sido o epicentro de debates, especulações e incertezas nos últimos tempos. Mas será que realmente está à beira do colapso? Para entendermos melhor, precisamos voltar a 1980, seguindo a liderança de Deng Xiaoping, o então novo líder da República Popular da China, que uma pequena cidade localizada próxima à fronteira de Hong Kong, recebeu incentivos econômicos especiais para estabelecer relações comerciais com o mundo capitalista exterior. Nessa época, a cidade abrigava cerca de 330 mil pessoas, um número relativamente pequeno de acordo com os padrões chineses, uma vez que o país tinha recentemente ultrapassado a marca de 1 bilhão de habitantes. Olhando 4 décadas para trás, Shenzhen, uma cidade modesta, cresceu em algumas décadas, tornando-se uma potência global e ultrapassando Hong Kong, alcançando o 8º lugar em população mundial em 2018. Esse fenômeno se estende a várias cidades chinesas, impulsionando o país para o crescimento econômico e a elevação de milhões da pobreza. Apesar dos benefícios, desafios surgiram. Internamente, a pressão por crescimento econômico constante gerou estímulos de curto prazo, abalando a estabilidade futura. O crescimento econômico, antes aplaudido, agora causa preocupação na China, levantando questões sobre altas taxas de crescimento, queda de preços e uma crise de dívida em uma economia com baixo endividamento. Ao analisar os problemas econômicos na China, é crucial compreender as tensões internacionais geradas pelo país, que vão desde disputas tecnológicas até questões de direitos humanos, o que tem impacto na situação global atual. No entanto, prever um colapso não garante sua ocorrência. Há pouco mais de um ano, era discutido por que a China não estava à beira do colapso, mas desde então houve mudanças. Após um longo e rigoroso lockdown em resposta à pandemia, a China reabriu, porém sem o retorno econômico esperado. As taxas de crescimento, anteriormente quase de 2 dígitos, agora giram em torno de 5%, baixas para os padrões chineses, mas ainda consideráveis em outras economias. Por que esse crescimento modesto na China, que seria bem recebido no Ocidente, gera preocupações? Tem a ver com expectativas. Assim como planejar finanças pessoais com base em previsões de aumentos salariais, a economia chinesa apostou em um crescimento rápido e constante para sua infraestrutura e investimentos. Com a diminuição das taxas, setores como imóveis e infraestrutura enfrentam desafios devido a previsões excessivamente otimistas. O endividamento também é uma preocupação crescente. A relação dívida-PIB da China, em torno de 77%, está em ascensão rápida, embora os Estados Unidos tenham uma relação de cerca de 122% para efeito de comparação. A situação econômica da China é complexa. As métricas individuais de dívida podem não parecer alarmantes, mas quando avaliadas em conjunto, revelam um cenário preocupante. Além da dívida nacional do governo central, as províncias também têm suas próprias dívidas, sem capacidade para imprimir dinheiro, podendo ficar sem prestar suas contas. Determinar a dívida precisa das províncias é desafiador, pois suas formas de relato variam. Algumas regiões mantêm suas dívidas em segredo, enquanto estatísticas econômicas chinesas podem ser imprecisas, às vezes escondendo realidades embaraçosas. Houve relatos curiosos sobre governos provinciais tentando impressionar autoridades superiores com fachadas. Isso inclui desde pintar grama a criar infraestruturas falsas, como drenos inúteis e simulações de jardins com pedras em hastes de ferro nos campos. Embora sejam casos isolados, tais comportamentos sugerem a possibilidade de manipulação de dados financeiros. A estimativa da Goldman Sachs coloca a dívida total das províncias chinesas em mais de 23 trilhões de dólares, representando cerca de 150% do produto econômico do país, adicionais aos 77% da dívida do governo central. A dívida das províncias chinesas, usada para financiar grandes projetos de infraestrutura, espera o crescimento industrial para ocupar essas estruturas. Porém, a receita dos governos locais depende fortemente da venda de terras estatais para desenvolvedores, vinculada aos investimentos locais. A combinação das dívidas provinciais e nacionais ultrapassa 200% do PIB, um alerta mesmo em economias resilientes.
Em comparação, os estados dos Estados Unidos têm uma dívida total de 3,3 trilhões, muito menos que a das províncias chinesas. Grande parte dos empréstimos para projetos governamentais na China é facilitada por grandes empresas estatais, porém os resultados não são tão notáveis, como no caso da iniciativa do Cinturão e Rota, financiada por essas empresas. Isso resultou em uma situação em que a quitação desses empréstimos parece cada vez mais incerta, fazendo com que a China se torne um cobrador de dívidas global, o oposto do que inicialmente buscava: colaboração com países em desenvolvimento. Internamente, empresas estatais, especialmente no ramo imobiliário, colaboravam em projetos urbanos, mas muitas enfrentam problemas agora, especialmente após o colapso da Evergrande, afetando vários desenvolvedores associados. Instituições como a Corporação Ferroviária da China também se comprometeram excessivamente com projetos de infraestrutura, assumindo dívidas consideráveis, baseadas na expectativa de um crescimento econômico contínuo. As dívidas acumuladas pelas empresas estatais chinesas ultrapassam 15,6 trilhões de dólares, contribuindo para um total de 52,3 trilhões de dólares, equivalente a aproximadamente 300% do PIB do país. No entanto, as famílias comuns são as mais afetadas, sobrecarregadas com pesados empréstimos, muitos destinados a investimentos imobiliários em grandes cidades, onde os preços dispararam, tornando-se um dos mais altos do mundo em termos de acessibilidade. A transformação de cidades como Shenzhen, de vilas modestas para centros comerciais globais, atraiu investidores, mas agora enfrentam o risco de investimentos em ativos que perdem valor. Quando olhamos para trás, a decisão das famílias se unirem para comprar apartamentos pode parecer arriscada, especialmente em prédios de qualidade inferior. Na época, com a expectativa de crescimento constante, essa parecia ser uma escolha de investimento sensata. Com a dívida das famílias direcionada a ativos em declínio de valor de mercado, o país agora enfrenta um fardo de dívida de até 360% do PIB. E como se não bastasse, a situação é agravada pela deflação. Nos últimos anos, falamos muito sobre inflação, mas resumindo, deflação é o oposto, uma diminuição geral nos preços, o que pode criar sérias complicações econômicas. Por que a queda nos preços preocupa os economistas na China? Embora teoricamente os preços mais baixos sejam positivos economicamente, a deflação pode indicar problemas subjacentes. Assim como um aumento na frequência cardíaca pode ser um sinal de algo errado no corpo humano, a deflação persistente aponta para questões mais profundas. Ela geralmente ocorre quando os consumidores gastam menos, levando as empresas a reduzir preços para atrair compradores. Os consumidores podem gastar menos devido a salários mais baixos, desemprego ou preocupações financeiras, prejudicando a economia. A deflação prolongada desacelera o crescimento, pois reduz os incentivos para gastos e investimentos. Ao contrário da inflação, que pode estimular gastos com aumentos salariais, a deflação torna difícil para as empresas aumentar os salários, podendo resultar em cortes ou demissões. Embora os rendimentos possam aumentar tecnicamente, a sensação de ganho real diminui quando o dinheiro compra mais a cada ano. Isso leva as pessoas a serem mais conservadoras com seus gastos e investimentos, algo problemático na China, onde a economia depende da fabricação de baixo custo. Se a deflação persistir sem ajustes salariais, a China pode perder sua supremacia nessa indústria para concorrentes regionais.